Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Vamos dar início à audiência pública aqui. Eu chamo aqui para presidir o presidente da Comissão Constituição e Justiça, o vereador Luiz Fernando Zap. Chamo aqui também o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador Marcelo da Silva. Já dou a palavra para o presidente das comissões, o vereador Luiz Fernando Zap. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os vereadores que estão presentes aqui essa noite, né? O senhor presidente, que franqueou regimentalmente esta noite, essa oportunidade para que nós nos encontrássemos aqui. Nós vamos realizar aqui essa noite a primeira audiência pública do ano de 2022. Tá? Essa audiência tem por objeto a discussão sobre o projeto de lei complementar que, na verdade, institui e reforma o Instituto de Previdência própria do nosso município. Tá? Eu vou pedir... Nós vamos formar a mesa agora com aqueles que nós convidamos para estarem presentes esta noite. E, antes, eu quero explicar para todos como é que vai ser a dinâmica dessa audiência pública. Porque todos os que estão aqui, que tiverem interesse, podem participar. Afinal de contas, o objetivo é justamente esse, né? É possibilitar a participação, e, no caso hoje, dos servidores públicos, que são os maiores interessados na aprovação ou não dessa lei. Nós convidamos o Executivo, convidamos o IPREM e convidamos o Sindicato dos Servidores Públicos. Cada um desses convidados, eles terão 20 minutos para se manifestarem da maneira como quiserem. Passado a manifestação destes 3 convidados, essas 3 pessoas, essas 3 personalidades foram convidados, cada um com 20 minutos, nós passaremos à manifestação dos senhores vereadores que desejarem se manifestar, e cada vereador vai ter 3 minutos para formular a sua questão. Direciona a sua questão, e esse que for questionado também vai ter 3 minutos para eventual resposta, contados aí, não contados, na verdade, réplica e tréplica. 3 minutos para pergunta, 2 minutos réplica e tréplica. Depois que os vereadores, os que desejarem, fizerem as suas questões, os servidores dos quais tiverem interesse, eu vou pedir para darem o nome aqui para o Luan. Os que quiserem formular suas questões, deem o nome aqui para o Luan, e nós vamos seguir essa lista de inscritos também, cada um com 3 minutos para formular a sua questão. Devo dizer e devo pedir a colaboração de todos para que o debate, a discussão, se atenha estritamente ao objeto, que é a lei complementar comentada de reforma de Previdência, e que nós tenhamos, nessa audiência pública, proveito, né? Esse projeto está protocolado nessa Casa de Leis. Hoje, ele está represado ou está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. E a audiência pública para um projeto dessa natureza é algo de bom tom, recomendável, né? É algo que a gente entende como necessário, tanto para a atividade do parlamentar, quanto para propiciar a participação dos interessados, como dito no começo. Tá? Então, eu gostaria de chamar a mesa aqui, para compor a mesa conosco aqui, e aí tem basicamente 2 em 2, né? Podem tomar os seus assentos aonde desejarem, e à medida em que eu chamar. Está aqui representando o Poder Executivo Municipal, Dr. João Henrique Bal, procurador do município de Rafar, acompanhado também do Dr. Luiz Rogieri, que é o assessor jurídico também do nosso município. Ambos podem
vir aqui à frente, tomar assento onde desejarem. Foi convidado também, está conosco aqui, o presidente do Instituto de Previdência Municipal, Dr. Mauro Savas, pode também vir aqui à frente e tomar o lugar aonde desejar. Está conosco também o sindicato. Está aqui a dona Sandra, que é a presidente do sindicato, mas franqueou a tribuna a ser ocupada pelos procuradores jurídicos, Dr. Wagner e Dr., me perdoe, esqueci o nome já, Dr. Rafael. Não esqueço mais, prometo. Podem também vir aqui, tomar o lugar onde desejarem. E eu queria, enquanto eles tomam assento, os servidores que aqui estão presentes, que desejarem, pode vir aqui, dar o nome aqui para o Luan e se inscrever aqui para formular a sua questão quando for aberta a oportunidade para que você faça a sua questão. Nós estamos agora, é 7h20, eu vou deixar aberto o prazo de inscrição, vou pedir o entendimento dos que estão presentes. Para os que estão aqui e já chegaram, os próximos 10 minutos, até às 7h20, para que você dê o nome aqui e se inscreva. Não vai ser possibilitada a inscrição a posteriori, tá? Passado esses próximos 10 minutos, quem não se inscreveu não mais poderá se inscrever. Eu vou pedir só uma ressalva a algum professor que, nas próximas horas, chegar a esta casa. Eu fui informado de que os professores têm uma atividade nessa noite, e essa atividade que eles devem cumprir e que eles não podem deixar de fazer, e pediram a compreensão dessa comissão e dos organizadores dessa audiência pública para o entendimento de que eles chegariam um pouquinho mais tarde. Então, algum professor que chegar mais tarde e desejar se inscrever, a estes nós vamos possibilitar a inscrição. Mas aos que já estão aqui, nós já iniciamos a audiência, fica os próximos 10 minutos abertos para suas devidas inscrições, para fazerem as suas questões sobre o tema nos próximos 10 minutos, tá bom? Eu quero convidar também para compor a mesa aqui conosco, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários no decorrer dessa audiência, a doutora Danila, que é a procuradora jurídica da nossa casa, que tem aí nos auxiliado nessa caminhada. Gostaria de franquear a palavra agora ao vereador Marcelo da Silva, para as suas considerações, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Boa noite a todos. Eu agradeço a todos pela presença. Uma reunião muito importante. A gente vem conversando há meses para a gente tentar resolver essa situação tão importante que vem desde 2019, vem lutando, e, infelizmente, a gente vai ter que resolver. Por isso que eu e o vereador Luiz Fernando Zapp, como presidente, a gente conversou bastante e achamos melhor fazer essa reunião para esclarecimento do IPREM, esclarecimento do sindicato, esclarecimento da casa, dizer que nós, vereadores, estamos trabalhando em prol do funcionário público, a gente não vai abandonar ninguém, e os 9 vereadores aqui da casa estão trabalhando diariamente para que isso se resolva logo. Tá? Deus abençoe e obrigado a todos. Eu gostaria só de informar, como é de conhecimento de todos, a gente sabe que já houveram algumas reuniões preliminares, entre o Executivo e o IPREM, entre o Executivo, IPREM e Sindicato, entre Executivo, Sindicato, IPREM e funcionários. Houve também aqui uma reunião prévia com esta casa, da qual esteve presente o IPREM e o sindicato, e nós tivemos um debate prévio sobre esse projeto de lei complementar. E, nessa noite aqui, nós estamos ampliando esse debate, de modo que, para sermos objetivos, eu gostaria já de passar a palavra pelo tempo de 20 minutos. O relógio vai marcar 15, porque ele está configurado para marcar 15, mas, encerrados os 15 minutos, tem mais 5 minutos, são 20 minutos, para se manifestarem. Podem dividir o tempo
entre os que estão, fazer da maneira como desejarem. Um fala, o outro complementa, um fala, outro, do jeito que desejarem. Atinentes ao tempo, fiquem à vontade. Eu passo a palavra ao doutor João Henrique Pellegrini Quibal, procurador jurídico do município de Rafar. Boa noite a todos, boa noite, presidente Alexandre, boa noite, Eusap, vereador, demais vereadores e demais autoridades e pessoas presentes. Bom, eu quero registrar de início que, como eu tenho um compromisso previamente agendado, eu vou ter que sair às 20 horas. De qualquer maneira, o doutor Luigi vai continuar depois. O que eu tenho a falar sobre o projeto é o seguinte: é uma questão eminentemente técnica. Nós temos uma lei complementar, tem uma emenda constitucional, o município tem que se adequar a essa emenda constitucional, é uma questão jurídica, não é uma questão política. Por trás de tudo isso tem uma questão financeira, que é a questão atuarial, que nós sabemos que, pelos cálculos atuariais ao longo do tempo, o IPREM é deficitário, tem um grande rombo, digamos assim, não consegue cobrir a demanda futura. O cálculo atuarial é uma questão técnica, científica, e, se aprovado esse projeto, pelas projeções, nós iremos só amenizar a situação. Não iremos, de forma nenhuma, estancar de vez o problema. Então, é uma questão técnica. Eu acho que não tem muito margem para discussão. Quanto aos benefícios da lei, da emenda da lei complementar, eles retratam o que houve na emenda constitucional, não há como negociar. O que tem uma margem para discussão, e é possível, é a questão do prazo de vigência, da retroatividade do prazo de vigência. Nesse ponto, eu acho que é possível discutir alguma adequação. Mas eu acho que a pessoa também mais abalizada para falar sobre o assunto, tecnicamente, é o Mauro, que é do IPREM. Porque é um projeto que, na verdade, era executivo, mas a matéria diz respeito ao IPREM, que é previdenciário. Então, é isso que eu gostaria de explanar de início. Não sei se alguém tem alguma colocação. Se não tiver, eu passo a palavra para o doutor Luigi para complementar. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentá-los e dizer que é uma honra estar presente nessa casa legislativa, que desempenha um trabalho fantástico, né? A gente sabe. E, de primeira mão, eu gostaria acho que seria conveniente, a critério do nobre presidente da Câmara, nobre presidente das comissões, que passasse a palavra para o presidente do IPREM, porque ele pode discorrer tecnicamente, aprofundadamente, e a gente, de forma suplementar, complementaria o nosso tempo depois, ao final, e para que fique bem esclarecido a todos. Fica uma sugestão. Eu, de plano, acato a sugestão do nobre doutor Luigi, e vejo que a Atail acabou de chegar, e se quiser tomar um lugar aqui, a gente providencia uma cadeira, o Atail, para, se não desejar, não deseja. Então, vamos passar a palavra ao nobre presidente do Instituto de Previdência, Mauro Savas, para suas considerações pelo tempo de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, Alexandre Ferraz Fontolan, em nome de quem cumprimento os demais vereadores que se fazem presentes nesta Casa de Leis, caro senhor Arino Fonseca, servidor público, companheiro de trabalho, em nome de quem cumprimento aos demais servidores públicos que se fazem presentes aqui esta noite. Meu boa noite a todos. Inicio minhas palavras falando um pouco sobre como o mundo dá voltas e coloca tudo em seu devido lugar ao longo dos tempos. No passado, estive vereador nesta Casa de Leis e, de forma intransigente, sequer permiti ouvir argumentos técnicos sobre a criação, à época, de uma embrionária autarquia previdenciária, pois minhas convicções eram contrárias à sua geração e desenvolvimento, por achar desnecessário permitir a evolução naquele momento.
e o projeto foi retirado da pauta pelo então prefeito à época. Voltando novamente à pauta no ano seguinte, pela nova administração, e vindo posteriormente a ser aprovado pela legislatura subsequente, que me sucedeu. Hoje, mais maduro, foi-me permitido compreender o outro lado, estudar e me aprofundar nas inúmeras questões e complexidades da estrutura previdenciária, que não se resume apenas a conceder benefícios, estando aqui para reparar o erro cometido no passado e defender a bandeira desta autarquia municipal, tentando aperfeiçoar e trazer o melhor da gestão pública conceitual e prática para a nossa cidade. Comentarei rapidamente sobre a história da implantação da Previdência do Servidor Público no município de Rafar, que deu-se com o adimplemento do Fundo de Aposentadoria criado através da Lei número 889, de 1 de março de 1994, instituindo uma alíquota patronal em 1994 de 2%, em 1995, 3%, em 1996, 4%, em 1997, 5%, em 1998 em diante, 6%, e aos funcionários públicos e aos seus servidores, sempre 8%. Aonde pode-se dizer que começou de forma errada, startando o problema que hoje enfrentamos. Questões deveriam ter sido levantadas à época. Estabeleceu-se uma carência mínima para dar início às concessões de benefícios de aposentadoria? Já tínhamos reservas financeiras com contribuições suficientes em tão pouco tempo para assegurar o pagamento de benefícios? As alíquotas patronais eram suficientes para suportar ao longo do tempo? Tão pequenas? Os investimentos eram aplicados em caderneta de poupança no CNPJ da prefeitura. A contabilidade, a folha de pagamento, o financeiro, eram todos realizados em conjunto por funcionários da prefeitura, que acabaram implicando em penalidades impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com multas aos conselheiros e ao presidente do fundo. No ano de 2008, com a lotação em cargo providenciário de servidor com expertise técnica para implantar uma gestão administrativa com o intuito de sanar as não conformidades previdenciárias junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social e demais órgãos fiscalizadores e ao próprio Tribunal de Contas da União de São Paulo, rompeu-se o cordão umbilical com a Prefeitura Municipal de Rafar, sendo descentralizada a contabilidade, folha de pagamento e financeiro, criando-se um CNPJ próprio para o fundo. Somente em meados de 2010 foi realizado um primeiro estudo técnico, cálculo atuarial. Ninguém sabia o que significava isto, para compreensão do cenário de déficit existente. Aí ocorreu o primeiro baque e o susto. Anteriormente, a implantação de cálculo atuarial, baseado em que tinham sido impostas as alíquotas contributivas patronais? Simplesmente indicava-se um índice. Nos últimos 4 anos, passaram-se 3 presidentes por esta autarquia, porque respondemos conjuntamente com o chefe
do setor executivo com o nosso CPF e com patrimônio pessoal. Caso ocorra dano danoso ao patrimônio, haja visto o grau de responsabilidade e complexidade do trabalho ali que é realizado diariamente. E muitos como eu, em um passado não muito distante, sequer fazia ideia do trabalho ali executado. Hoje estou presidente desta autarquia, desde janeiro de 2021, quando, em conjunto com minha equipe de trabalho, conselheiros fiscais, administrativos e de investimentos, propusemos estabelecer um trabalho de austeridade e cristalinidade, com condutas no planejamento estratégico, pautadas pelo posicionamento técnico, pensando sempre na gestão consciente de nossos recursos, visando dar estabilidade e confiabilidade a nossos beneficiários e aos futuros pleiteantes de aposentadoria, garantindo-lhes a segurança de, ao final de todo mês, receber o sagrado dinheiro, e aos contribuintes a possibilidade real de ter seu direito à aposentadoria assegurado e ao final de seu ciclo laborativo. Em contato com o prefeito municipal, nos foi atribuído a função de estabelecer diretrizes e normas para atualizarmos a legislação da autarquia, as diretrizes e regulamentações estadual e federal, para atender ao Ministério da Previdência e Assistência Social e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos fiscalizadores. Fomos, inclusive, classificados no último IGPREV com nota B+, muito efetiva, em gestão previdenciária, ficando na 5ª posição em conjunto com municípios de grande porte do Estado de São Paulo, com estrutura e patrimônio muito superiores. Possuímos, sim, um déficit atuarial na casa de R$ 46.602.000, muito maior que nosso patrimônio atual, o que, infelizmente, nos obriga a tomar medidas muitas vezes impopulares para amenizar o problema, e não simplesmente jogar para debaixo do tapete e esperar a bomba explodir. Os projetos enviados à Casa de Leis para apreciação dos excelentíssimos vereadores têm prerrogativa legal de iniciativa do Poder Executivo, conforme disposição legal que reza sobre a matéria em questão, sendo que sua propositura deu-se pelo excelentíssimo senhor Fábio dos Santos, prefeito municipal. Esta autarquia possui expertise na matéria previdenciária, em virtude do acompanhamento das constantes alterações promovidas na legislação e pelas diretrizes dos órgãos reguladores do Ministério do Trabalho e Previdência. Importante destacar que esse instituto não possui prerrogativa imediata para instruir envio de legislação na Casa de Leis municipais, sendo necessário invocar o chefe do Poder Executivo para a aplicabilidade das medidas saneadoras que se façam necessárias para amenizar o déficit atuarial previdenciário. Vislumbrando a necessidade de adequação da legislação municipal à legislação federal, em especial a emenda constitucional número 103, de 12/11 de 2019, efetuamos a contratação de um profissional com gabarito em matéria previdenciária para desenvolver a elaboração do anteprojeto de leis, o qual se adequaria às normativas constitucionais promovidas após a promulgação da referida emenda constitucional. O profissional Dr. Mário Luiz Brunhara, advogado OAB 39.3390 SP, contratado após sagrar-se vencedor da instrução do devido certame licitatório, com oposição de assinatura em contrato 4 de 2021, datado de 1 de março de 2021, celebrado junto ao IPREM-RAFAR, passou à elaboração, adequação da legislação previdenciária do município às novas diretrizes promovidas pela emenda constitucional número 103. Inclusive, realizou a apresentação técnica no plenário da Câmara Municipal,
explanou aos nobres vereadores que à época se dispuseram a participar, questionar e tomar ciência sobre a matéria providenciária em baila, em data de 25 de novembro de 2021. Oportuno acrescentar que a lei, ora apresentada, foi submetida à apreciação do sindicato da categoria, que esteve, inclusive, aqui nesta Casa de Leis, representados por seus advogados, e se posicionou como dentro da legalidade e conformidade com a emenda constitucional 103. Muito mais amena, diga-se de passagem, que a do município vizinho, que já foi aprovada. Não tomar atitude alguma hoje significa alçar o município a estabelecer alíquotas patronais asfixiantes que limitam futuros investimentos em educação, saúde, saneamento básico e demais áreas, pois retiram dinheiro para cobrir o déficit, e que no frigir dos ovos quem acaba pagando a conta é a população rafardense, que paga seus impostos e não vê retorno. Não podemos ficar omissos e esperar que não ocorra nenhuma penalização ao município, pois a inércia e não criar alternativas para a diluição ao déficit atuarial, por si só, já é assumir que tínhamos um caminho a seguir, a ser seguido, e não o fizemos. São necessários 4 funcionários contribuintes para pagar um funcionário aposentado, um beneficiário aposentado. Lembrando que um funcionário que inicia contribuindo somente sob o piso, enquanto um aposentado recebe o piso mais os quinquênios a que tenha direito. Nossa folha hoje de aposentados e pensionistas é aproximadamente R$ 350 mil. Erros cometidos no passado, vinculando os problemas sociais ao sistema previdenciário, acabaram com as reservas dos recursos financeiros. A situação atual é deficitária. Vale lembrar que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2 anos, segundo o IBGE, e isto é levado em conta na elaboração da projeção para o próximo cálculo atuarial. A própria doutora Danila, servidora pública, advogada desta conceituada Casa de Leis, analisou também o projeto e viu que ela está dentro da legalidade. Dá para se fazer algumas mudanças? Eu acredito que, tecnicamente, se você confrontar com a legislação federal, corre-se o risco da inconstitucionalidade. Agora, frise-se que qualquer mudança no contexto de benefícios pode ser vista como irregular pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e pelo Tribunal de Contas, podendo ser arguído, sim, a sua inconstitucionalidade, por caracterizar até renúncia da receita. Cada ano reduzido significa 2 anos, né? 1 ano de arrecadação e 1 ano de pagamento a mais. É uma questão que a gente tem que analisar com calma. E há que se levar em conta ainda a lei da responsabilidade fiscal, né? Pois foi dado um caminho a ser trilhado como medida atenuadora, e nada foi feito com as mudanças praticadas do projeto original. Tiveram como resultado quase nenhuma eficácia, né? Nós, enquanto técnicos, temos a obrigação de alertar, né, quanto à situação, pois não podemos prever quais as medidas punitivas estes órgãos podem tomar contra a municipalidade. Nós não temos como saber, né? É apenas um comentário isso. É importante frisar que até a questão dos parcelamentos previdenciários advindos, eles condicionam-se também à questão da emenda constitucional, né? Diga-se de passagem, né? Que a gente corre riscos de não conseguir a aprovação de um parcelamento, não a aprovação da emenda constitucional. E a gente não pode deixar de alertar quanto a esta situação. E outra coisa muito importante é a gente dizer que hoje os funcionários com referências 1, 2 e 3, eles trabalham 35 anos fazendo uma contribuição, e pessoas, às vezes, com 10 anos de contribuição na lei atual,
com 65 anos de idade aposentam nas mesmas condições. Então, existe uma injustiça nessa situação, né? E quem acaba arcando com isso é o Instituto de Previdência, e o que gera um ônus e uma deficiência atuarial aí, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Agora passa a palavra os advogados do sindicato. Ok, boa noite. Primeiramente, cumprimentar excelentíssimo senhor presidente da casa. Senhor Wagner, só um instantinho. Pois não? Os professores chegaram, né? Como eu havia mencionado que vocês tinham uma atividade que impedia vocês de chegarem antes, se tiverem questões a formular, quando for aberta a oportunidade, só dá um nome aqui do lado, se inscrever, tá? Para fazerem suas questões por 3 minutos, quando nós abrimos a oportunidade, tá bom? Peço perdão, doutor Wagner, prossiga. Ok. Então, primeiramente, cumprimentar excelentíssimo presidente da casa, cumprimentar também o presidente da comissão, excelentíssimo senhor vereador Marcelo da Silva, cumprimentar o ilustríssimo senhor procurador, doutor João Quibal, aqui presente, cumprimentar também o doutor Luiz Rogério, aqui presente, o ilustríssimo presidente do IPREM, o senhor Mauro, e estendo também os cumprimentos a todos os presentes, os servidores, que matéria tão complexa e tão importante que vem sendo debatida, e parabenizando novamente esta casa por promover esse debate, essa audiência pública. Em respeito ao colega, doutor Luigi, porque ele estava explanando através da fala, depois passou a palavra para o ilustríssimo presidente do IPREM. Então, por questão de ordem, eu devolvo a palavra, caso o senhor tenha mais alguma exposição. Se me permite, pode ficar à vontade, e no final a gente complementa com aquilo que a gente julgar necessário. Fica tranquilo. Muito obrigado. Okay, tá certo, de nada. Bom, como bem explanado pelo presidente do IPREI, senhor Mauro, realmente o projeto de lei complementar foi passado para a entidade sindical, pelo executivo também, inclusive o sindicato esteve presente nesta casa, apontando as questões, participando aí da discussão. Então, tecnicamente, afirmando, falando, a parte estrutural do projeto de lei complementar, a posição do sindicato desde o início é que o projeto de lei ele nada mais é do que uma reprodução da emenda constitucional, a 103 de 2019. Então, alguma modificação estrutural nesse sentido deveria ter ocorrido em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, através de um trabalho político de todos os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, algo nesse sentido. Então, tecnicamente e estruturalmente, o projeto de lei ele não tem como contrariar a emenda constitucional, porque estaria fadado à inconstitucionalidade. Então, essa foi a posição do sindicato. Mas o sindicato, no último debate que tivemos aqui, nessa casa, fez alguns apontamentos em relação a ao ver, do ponto de vista do sindicato, algumas possibilidades de modificações que viessem também ao encontro dos interesses dos servidores e de modo que não trouxesse nenhuma inconstitucionalidade. Então, nessa matéria, eu vou compartilhar o tempo aqui com o doutor Rafael, que também se debruçou na matéria, não só aqui no município de Rafar, como outros municípios também, que ele faz assessoria jurídica aqui no estado de São Paulo. Ok? Então, o meu ponto de vista em relação ao projeto de lei, que estruturalmente não há que se falar em inconstitucionalidade.
porque o projeto de lei é uma reprodução da emenda constitucional. Então, nesse sentido, não adianta, com todo respeito aos vereadores, aos nobres edis, mas não tem como contrariar a emenda constitucional estruturalmente, falando. Ok? Mas tem outros apontamentos, o doutor Rafael vai passar agora para todos presentes, o ponto de vista aí do sindicato, e passo a palavra para o doutor Rafael. Obrigado. Dando continuidade, boa noite a todos, autoridades presentes, servidores. Agradecer a oportunidade de discutir um assunto de tamanha importância para os servidores. Complementando, eu não me recordo a data, estava tentando localizar aqui, mas não me recordo a data que a gente veio na reunião na Câmara. Uma hora falou 25, né? 25? Obrigado. Nós tivemos uma conversa assim, bem produtiva com os nobres edis, e naquela oportunidade nós confirmamos o que o Dr. Wagner acabou de dizer sobre a constitucionalidade da lei, em sua estrutura. Mas naquele momento a gente fez um apontamento. E de lá para cá continuamos debruçados sobre o tema, e hoje faremos 2 apontamentos. Então vamos acrescentar um aí à discussão. E já adianto para vocês que os nossos apontamentos não vão retirar a constitucionalidade do projeto, ok? Aí fica a cargo dos vereadores, executivo e PREM. O sindicato está aqui para reivindicar aquilo que entende justo dentro do que já está injusto, né? Porque é uma decisão de cima para baixo e o servidor que arca. Adentrando ao mérito da questão, nós não entendemos por que o projeto de lei é o 04 de 21, depois com o substitutivo 2 de 21, ele retroage à data da emenda 103. Nenhum município que eu atuo especificamente em área de servidor público, agiu dessa forma. Então, o primeiro ponto que a gente ataca, num bom sentido, é que o projeto seja aprovado com os efeitos dali para frente, não retroativos. Não sei se todos conhecem, mas existem as emendas de transição, que é, em média, 2 anos. Se a gente retroagir o projeto de lei para novembro de 2019, que é a data da emenda, nós vamos perder uma transição. Esse é o nosso ponto de vista, respeitamos entendimentos divergentes. O segundo ponto que a gente vem trazer aqui, que acho que é de maior impacto, é com referência à pensão por morte. Acho que esse foi um tema aí que vem sendo discutido em vários níveis e esferas. Não sei se vocês acompanham, mas algumas entidades de nível 3º grau, de níveis federais, ingressaram com ADIs, questionando alguns pontos da emenda 103. Ainda está no campo da discussão, de teses jurídicas. Contudo, especificamente, com referência à pensão por morte estabelecida, reduzida para 50%, metade do que seria hoje, existem 2 ADIs, a ADI 7051 e a ADI 6919, que estão em tramitação no STF, as quais uma delas já tem um parecer da Procuradoria-Geral da República pela inconstitucionalidade. Então, não estamos aqui para alardear, para criar falsas ilusões. Mas, no nosso entendimento, se existe uma discussão, que eu acho que é a mais acalorada, a questão dessa pensão por morte, ela deveria ser excluída momentaneamente desse projeto de lei na nossa visão jurídica técnica. Lembrando, repita-se, isso não tornará inconstitucional o projeto de lei que tramita hoje. Aliás, o que seria inconstitucional nesse projeto é não cumprir os prazos que a emenda estabelece. Quais prazos a emenda estabelece? O 14%, esse aí não podia adiar um dia, mas era uma regra específica da emenda. E o segundo prazo, que ainda não expirou, foi adiado por conta da pandemia, é a implementação da Previdência Complementar para os novos concursados. Então, fora isso, na lei, na emenda
103, não existe nenhum dispositivo que fale assim: você é obrigado a instituir essa legislação dessa forma. Isso não tem na emenda. Lá o que fala, deve ser obedecido o cálculo atuarial. Todos os institutos de previdência do país, 99% são deficitários. Por que são deficitários? Porque são dados técnicos. Nós nunca vamos conseguir rebater dados técnicos. Eu não vou entrar aqui em número, porque nós não vamos conseguir demonstrar o contrário, e nem estamos falando que não é verdade, não é isso. Mas, os institutos, para que vocês tenham conhecimento mais amplo da questão, quão grave, os institutos têm metas, e essas metas, elas seguem orientações do próprio Ministério. Quando o instituto vai atingir aquela meta, que é juros mais correção, né, Mauro? IPCA mais 5,04. IPCA mais 5,04. Então, assim, não é tão simples ainda na época de pandemia. Então, quando vai atingir, o Ministério vem e publica uma nova normativa, alterando, ampliando. Se era isso, passou para aquilo. Então, assim, nunca, com todo o respeito, vai haver equilíbrio financeiro no Instituto que começou da forma como o Mauro explicou. Tão pouco, outros que já têm uma vida financeira melhor, mesmo assim ainda estão tendo dificuldades. Então, se a gente entrar nesse debate, pode colocar aí 40% de contribuição que vai ter déficit. Tá? E aí, então, aqui a gente está para defender o projeto, a legalidade, tem que ter, vereadores, sim, a responsabilidade está na mão de vocês hoje, mas o sindicato, dentro da prudência, sem falsas ilusões, entende que os dois pontos que possam ser negociados, não diria nem negociados, mas discutidos, são a pensão por morte, retiraria, nesse momento, até que se defina as ADINs. Esse eu justifico porque, se for aprovado da forma como está, e as ADIs forem julgadas procedentes, o Instituto vai haver a necessidade de alterar, porque ele vai ter que acompanhar de cima para baixo. Então, aquela expectativa que criou hoje já não será a mesma. Então, na minha humilde opinião, na nossa humilde opinião, como coletivo, sindicato, já implementar na forma correta, hoje, é menos impactante do que, posteriormente, ter o risco de cair. Eu estou falando que vai julgar procedente? Não posso, jamais. Mas é um risco que está aí. A Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que faz a defesa dos interesses da administração, está concordando. Então, eles estão favoráveis à inconstitucionalidade nesse aspecto específico. E o segundo ponto, finalizando, referente à data de promulgação, a gente entende que daqui para frente seria mais do que justo. Não vamos adentrar em mérito do que por que não fez antes ou não fez, não vamos adentrar isso. Mas está aqui, está se discutindo, o Instituto teve prejuízo até hoje, o servidor também, daqui vamos partir junto para uma nova legislação. Entendo que é isso, doutor Wagner. Quer acrescentar alguma coisa? Obrigado. Não, entendo da mesma forma, comungo o entendimento, doutor Rafael, e são os pontos que o sindicato levantou em relação aos benefícios aí, não vou dizer nem benefícios, que seja menos doloroso para os servidores públicos nesse aspecto da aposentadoria. Tá bom? Era isso, então. Muito obrigado aí a todos. Agradeço a exposição dos nobres representantes do sindicato, doutor Mauro. Pergunta ao executivo se... Fique à vontade. Boa noite novamente. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, em especial o presidente da Câmara, os presidentes das comissões, o vereador Rodolfo e todos os demais aqui presentes. Vamos lá. Falo aqui em nome do executivo, em nome da atuação do jurídico municipal. E aqui trazemos uma explanação um pouco técnica a respeito daquilo que entendemos viável, Primeiramente, eu gostaria de até fazer uma explanação um pouco fora disso, dizer que o prefeito Fábio é um cara que não empurra o problema para baixo do tapete, é um cara que o sindicato é testemunha disso.
quantos anos veio essa história do dissídio sendo debatido no judiciário, o Fábio de pronto sentou com o sindicato para tentar negociar, tentar resolver. E esse problema que vem sendo aqui debatido também é um problema que o Fábio se dispôs a tentar resolver, vem de frente, vem com o peito aberto mesmo para tentar, de uma maneira totalmente justa, trazer aquilo que deve ser feito. A gente esbarra aqui numa questão de, como já emitiu o sindicato, uma questão de constitucionalidade do projeto. O que é legal e o que não é. Tem a posição do sindicato, tem a posição do Mauro, e nós entendemos, na nossa modesta opinião, até por uma questão humanitária, entendemos a posição do sindicato em relação à pensão por morte, mas entendemos de uma forma um pouco diversa nesse tema. Com relação à negociação entre aspas, né, da extensão dos efeitos do projeto, da retroatividade dele, eu acho que é uma questão que a gente pode ser discutida e pode ser levada adiante. Por quê? Para trazer o benefício tanto para os funcionários quanto para o executivo. Ser casear umas informações e que aquilo não fuja da legalidade daquilo que deve ser feito. Mas eu acho que, assim, dentro de uma casa de leis, o que impera deve ser o consenso, né, doutor Luiz Fernando Zapp? O consenso, sempre preservando os direitos daqueles que o sindicato, todos aqui representam, inclusive o legislativo. Mas eu acho que o que ficaria aberto aqui para uma discussão diante do que entendemos que a emenda constitucional trouxe, seria uma questão apenas da análise do prazo, e a questão da pensão por morte, a gente entende, é uma questão humanitária, mas eu entendo que, por ser uma questão constitucional, ela deve ser respeitada, e caso o Madin seja julgada procedente, nada impede essa casa de lei de rever e se adequar àquilo que a Constituição ou a ADIM vir julgar inconstitucional a lei. Então, eu entendo que hoje o que a gente deve seguir, de fato, é uma questão muito técnica. Então, fica aqui a nossa posição, mas, com certeza, o prefeito Fábio, aqui representado por mim, está aberto ao diálogo, aberto para tentar solucionar isso de uma forma mais eficaz e mais benéfica para todos. É isso que eu gostaria de explanar. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Luiz, pelas explanações de todos. Bom, agora nós vamos entrar na fase das inquirições, e eu peço a todos para que nós possamos produzir o ambiente mais favorável possível a uma discussão de fato produtiva, para nós chegarmos. Esse projeto de lei, como eu disse, está depositado nessa Casa de Leis, sob análise dos vereadores e aguardando o julgamento, que é livre, de cada parlamentar, acerca da sua aprovação ou não. E nessa liberdade de entendimento e de voto, as questões constitucionais ou não, elas não passam por essa liberdade. Por isso mesmo, essa discussão é tão importante, tão fundamental, tanto para os servidores quanto para os vereadores, para analisar e ponderar o seu posicionamento quando da efetiva votação do projeto. Nós vamos passar a fase das inquirições. Cada pessoa que desejar terá 3 minutos para fazer a sua questão. Peço que faça a sua questão dentro do tema. Dirija a sua questão a quem você gostaria que respondesse a sua pergunta, e esse que for perguntado também terá 3 minutos para responder. Nós vamos começar pelos vereadores que desejarem fazer as suas manifestações, né? Eu vou pedir ao Vanderlei que pegue aqui da minha mão este microfone, se não houver outro aí, para franqueá-lo ao vereador que desejar se manifestar. Só levante a mão, o vereador, você não precisa se inscrever, né? E faça a sua questão, se você assim desejar. Você vai começar? Pode falar, né? Quem quiser, vereador, levante a mão e pergunte, tá?
Algum vereador quer fazer alguma questão, quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Rodolfo? Vereador Rodolfo Antônio Minson, para a sua questão. Tá? Vai trocar a pilha? Os professores se inscreveram, os que desejam falar, desejam fazer questões, se quiserem. E na verdade, assim, estava aberta a inscrição para quem estivesse no recinto e desejasse falar sobre o tema. Tá? Eu abri as inscrições nos primeiros 10 minutos dessa audiência, e aos professores, porque tinham uma atividade que não podiam adiar, e chegariam mais tarde a essa casa, assim que chegassem. Tá? Vereador Rodolfo, tem a palavra. Boa noite, presidente desta casa, Alexandre Fontolan, presidente da audiência desta noite, vereador Zap, presidente de imprensa, senhor Mauro Savas, senhores advogados do sindicato, presidente do sindicato, funcionários presentes. Bom, o entendimento é bem claro, nós sabemos que não tem como sair a questão da lei. A emenda ela é óbvia e algumas coisas não são possíveis a questão da discussão de forma constitucional. Porém, no entendimento de uma grande parte dos funcionários, também entendo que desta casa, desde o início, na primeira formação desse projeto, ele saiu errado. Ele saiu absolutamente errada. Foi vergonhoso a forma que foi chegada aqui. Era uma reforma da Previdência e foram colocadas coisas totalmente fora da realidade do que era para ser feito. Ali começou a aparecer o motivo de que os funcionários não ficaram nem um pouco satisfeitos com a questão de como estava sendo colocada a lei. No decorrer de tudo isso, nós sabemos que a lei ela é extensa. A lei ela não obriga totalmente que se siga, como foi dito aqui pelo doutor Rafael, né? O doutor Rafael se colocou que não tem a necessidade de seguir 100%, como ela seja. Mas o pior de tudo é que, em minuto nenhum, desde 2019, funcionário nenhum foi respeitado, foi chamado para sequer saber como ia ser feito. Passou-se o ano 2019, a pandemia, etc. e tal, chegou agora e continuou da mesma forma. Então, existem certas condições e certos artigos dentro dessa lei que jamais tem condição de ser aplicado no município de Rafar. A gente tem que ser revisto. Existe, por exemplo, o artigo 40 da inciso 3º lá da lei federal, que ela dá a oportunidade de ser discutida. Então, no caso ali, está falando do quê? Só da União. Os municípios, o Estado, tem condição, sim, de ser debatido. Agora, por que aqui não vai ser debatida essa questão? Por que tudo tem que ser feito como determina a lei e nós não temos essa oportunidade se nós temos a nossa lei orgânica, que está colocado dentro da emenda 103, que podemos, sim, trabalhar em cima disso. Então, esse que é o grande problema. Essa que é a grande situação. Por exemplo, a questão da carência. Teve a pandemia, teve a situação, nós vamos perder essa carência? Como que vai ficar essa situação? 2019 já foi. Vai ser discutida de que forma? Vai ser dado o que mais? O cálculo atuarial já foi explanado pelo presidente Mauro, que começou errado, veio errado, agora está tentando se acertar. Ótimo. Tem que começar do zero, tem que fazer da melhor maneira possível. Mas tudo, eu acho que tem que ter respeito com relação aos funcionários quando se trata de um órgão que é dos funcionários. Então, nada mais justo que ser discutido de acordo, ser esclarecido de acordo. Agora, colocar tudo de uma forma onde a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe no que vai ser prejudicado. Eu não falo só por mim, porque eu sou funcionário, então eu tenho obrigação de fazer isso, mas tem muitos funcionários que estão numa situação extremamente delicada,
conforme a aprovação, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de conhecimento, quem que vai ser prejudicado e de que forma vai ser prejudicado? Então, eu acho que a grande necessidade que se tem com relação a essa lei é a discussão de verdade dessa situação. Não ficar discutindo se ela é constitucional, se ela não é constitucional. Com relação à constitucionalidade da lei, como ela veio aqui, não tem que se discutir. A gente sabe que ela foi bem elaborada. A gente já sabe disso desde o início. A gente quer discutir os pontos que estão colocados nela, que faz com que os funcionários fiquem praticamente tomados, como se nós fôssemos um nada, diante de uma situação que é direito nosso discutir, que é direito nosso de sabermos o que realmente vai acontecer. O que foi lá para trás, a forma que foi feito lá para trás, não é culpa nossa também. Agora, o que vai ser feito daqui para frente, se for ser taxado de alguma forma que é culpa de alguém, vai ser culpa de não ter sido discutida de acordo, de forma adequada, no momento de quem está prestes aí a ter uma aposentadoria. A própria questão da pensão por morte, temos sim que entender que ela é complicada, que tem pontos aí que a gente sabe que realmente Vereador, acontece e com... Pode concluir a palavra? Pois não. Por gentileza. Pois não. Então, eu quero deixar bem claro que o meu posicionamento é com relação à não discussão e à não informação adequada aos funcionários. Obrigado, presidente. Posso falar? A gente pede até desculpa ao vereador Rodolfo por ter pedido para ele concluir, mas para a gente ficar adstrito às regras que foram postas no começo, 3 minutos, né, para a questão. Na verdade, o vereador Rodolfo não fez questão, mas o vereador, ele faz questão se quiser, gente, tá? Eu não posso aqui, de forma alguma, limitar o posicionamento e a maneira como o vereador vai se comportar. Ele é livre, e cada vereador que está aqui tem liberdade para se manifestar e se comportar da maneira como quiser. O vereador Rodolfo, além de ser vereador desta casa, é também um servidor diretamente atingido por essa lei, como todos serão, né? Mais algum vereador que queira se manifestar de alguma forma, fazer alguma questão, fazer alguma pergunta? Não? Eu quero fazer uma pergunta, vereador Luiz Fernando Zap, e vou deixar a linha aberta para quem desejar responder, seja o IPREM, seja o doutor Rafael, o doutor Wagner, o jurídico da prefeitura. E, na verdade, é um pedido de esclarecimento, porque eu vejo tanto falar sobre a constitucionalidade da lei que aqui foi trazida, e, em momento algum, nós aqui apontamos na lei, ou verificamos motivo para apontar qualquer inconstitucionalidade dessa lei, né, no que diz respeito à sua redação. Mas eu vejo que o debate, muitas vezes, ele caminha para uma constitucionalidade imposta e obrigatória. E eu, sinceramente, da leitura que fiz da emenda constitucional, não encontrei nenhum comando, nenhum dispositivo que dissesse frontalmente, claramente, que essas regras devem ser adotadas na íntegra. O que eu encontrei é que cada ente, por lei própria, iniciativa exclusiva, pode fazer a sua reforma com regras diferenciadas, com prazos diferenciados, da maneira como achar melhor. Devo dizer que nós compreendemos a situação econômica, financeira, e que muitas vezes essas regras fechadas são postas no debate como sendo a expectativa que se tem para minimizar o dano, minimizar a situação como um todo. Mas eu deixo a pergunta aqui: em qual dispositivo da emenda constitucional está dito que
e vou usar as palavras com todo respeito do Dr. Rafael, que os únicos pontos negociáveis são a retroação ou a aposentadoria, como outros. Eu poderia colocar como idade mínima, como tempo de contribuição. Em qual dispositivo da emenda isso está posto de maneira clara e dessa maneira objetiva? Eu sinceramente faço essa questão sem nenhum interesse mas é porque eu vejo o debate caminhando por esse sentido e eu, sinceramente, não encontrei na emenda constitucional essa determinação frontal e objetiva nesse sentido. Inclusive, a doutora Danila, se quiser também, se encontrou, pode me responder. Então, mas a doutora Danila me coloca aqui o parágrafo 4º do artigo 40, que fala é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão do benefício em regime próprio de previdência, e aí sim eu entendo que a lei precisa seguir os critérios de concessão, mas os critérios de concessão são contribuição, idade, mas não necessariamente eu, sinceramente, não entendi como exato termo posto na emenda constitucional. Deixa essa questão, sinceramente, se alguém quiser me responder, é para isso também que serve essa audiência, para esclarecer os vereadores que vão analisar esse projeto e deverão saber se existe, de fato, apenas 2 pontos negociáveis ou se não, ou se nós temos uma amplitude maior de discussão. Se você me permitir, vereador, além desta questão do artigo 40, existem algumas resoluções que são colocadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, e também a questão muito batida é com relação ao déficit. Infelizmente, sempre é batido a questão do déficit, de você não poder divergir se você tem déficit setorial. Se você não tem déficit, você pode divergir e colocar as regras que você quiser, desde que você não tenha déficit setorial. Porque daí você tem condições de colocar requisitos diferenciados, porque daí você tem condições financeiras para cá com essa situação. Mas nós, infelizmente, hoje encontramos numa situação com 46 milhões. Nós temos um déficit maior do que o nosso patrimônio. Nosso patrimônio é 37 milhões e temos um déficit de 46 milhões. Hoje, inclusive, tem uma situação em que a emenda constitucional 103 prevê o parcelamento da questão de dívida com o Instituto de Previdência. Haja visto que o acordo sendo feito com o sindicato, aproximadamente R$1 milhão seria o que geraria do acordo com os funcionários para o recolhimento junto ao Instituto de Previdência e INSS. Em não aprovação parelha à emenda constitucional, a Prefeitura teria que arcar R$1 milhão à vista. Não tendo essa situação, acaba, não gostaria de dar essa notícia, mas acaba esbarrando na possibilidade de não ter um acordo. Infelizmente, eu tenho que ser realista com essa situação. E a lei tem que ser trazida à Câmara até junho, para ser aprovada, para poder mandar para o Ministério da Previdência e Assistência Social para ser aprovada. Essa lei do parcelamento. Uma coisa acaba atrelando a outra, então acaba fechando o cerco. Então, essas resoluções, vem lá. Por exemplo, nós tivemos um questionamento do IGPREV que está sendo preenchido pelo nosso contador, em que das questões existe a concessão de benefícios diferentes do que estão promovidos pela emenda constitucional 103? Então, quer dizer, vai fechando o cerco. Não somos nós que promovemos essa melhoria. Infelizmente, a situação acaba cercando. Então, por exemplo, seria... olha que situação, dá uma notícia de que, de repente, não há um acordo com o sindicato porque o parcelamento,
ou a prefeitura tem 1 milhão para depositar para o INSS e para o Instituto, acaba não tendo o pagamento do dissídio. A pessoa tem que dar uma notícia dessa para os funcionários? É uma bomba. Eu não gostaria de, infelizmente, dar uma notícia dessa. Pela ordem. Fica à vontade. Só fazer uma observação. Muito embora, como foi ventilado essa questão do processo, o acordo, né, que o sindicato está fazendo processo, sindicato e os servidores, né, muito embora não seja matéria, mas como colocado pelo senhor, essa questão do não pagamento do IPREM, isso não esbarrará de forma alguma um eventual acordo, porque o caminho, o curso natural seria o pagamento através de precatório. Então, é dessa forma, só fazer essa observação. E receberá na via judicial através do curso natural, artigo 103 da Constituição Federal, através de precatório. Através de precatório. Então, mas eu, no meu ponto de vista, isso não implicará ou não esbarrará num risco de que esse acordo não seja realizado. É nesse sentido. Eu não vejo dessa forma. A forma jurídica, eu entendo dessa forma que o curso natural é o pagamento do precatório. Então, não é isso que esbarrará ou inviabilizará um eventual acordo. Ok? Doutor Rafael? Voltando à discussão, respondendo o nobre vereador, o artigo 40, caput da Constituição Federal estabelece, não da emenda, o artigo 40 da Constituição Federal, ele estabelece que é exigido equilíbrio atuarial e financeiro. O que significa isso? Se o Instituto ele não tem o equilíbrio atual e financeiro, que é essa contagem, aplica a regra, é tábua de idade, etc., ele não está cumprindo as recomendações do Ministério, como dito pelo presidente. Isso procede e inviabiliza que o Instituto adote algumas medidas, como o caso da emenda 103. Ele poderia muito bem aplicar parcial, não aplicar, se ele tivesse não deficitário. Mas ele está deficitário, então esse que é o problema, o artigo 40 da Constituição Federal, que antes da emenda já exigia. Então tem uma previsão expressa, mas igual, assim, até entendo a discussão, é bem salutar, porque aqui ou está se discutindo, é constitucional, não é constitucional? É constitucional, ponto. Mas não está guerreando artigo por artigo. Poxa, precisa mesmo isso? Quanto isso vai gerar na folha do Instituto? Quanto esse aspecto? Até agora não tem. Na última reunião nossa aqui, com todo respeito, foi pedido, acho que foi pelo nobre vereador, cadê os números? Não sei se tem tramitando na casa. Então, para mostrar uma apresentação de PowerPoint, slide, se a gente cortar o 100% da pensão, nós vamos perder tanto de receita. Aí, acho que é mais fácil de debater artigo por artigo. Porque a constitucionalidade não adianta a gente falar mais, gente. É isso. Obrigado. Doutor Luigi? Não? Agora, aos inscritos que quiserem se manifestar, levante a mão, faça sua questão. Fábio? Antes de começar, eu gostaria que todo mundo respeitasse 1 minuto, como a gente combinou desde o começo. Fazendo um favor. Para a gente ter um controle aqui na reunião, senão a gente vai perder o foco. Só corrigindo, 3 minutos, tá? Fica à vontade, Fábio. Boa noite a todos. Olha, eu volto na questão do artigo 40, inciso 3, tá? Eu volto nele porque ele realmente cita que, então a própria emenda, ela já aparentemente, como a doutora Danila apresentou um item, um tópico, eu também mostro nesse tópico aqui, que é o artigo 40, inciso 3, fala que Distrito Federal, estados e municípios farão, tipo assim, o que conforme a saúde do município ou conforme está o IPREM. É claro que, na maioria,
dos municípios há déficit atuarial. Eu também pergunto, é o seguinte, nunca também foi se comentado junto ao Executivo, isso não é só de agora, tá? Isso já vem há tempo, porque o déficit atuarial já é antigo, e de não se solicitar, assim como o Capivari fez, e não sei se o Capivari, me parece que doou terras, ou doou não sei o que, alguma coisa nesse sentido, para que o patrimônio também do IPREM possa subir, e com isso, obviamente, também diminuir o déficit atuarial. Você dirige a sua pergunta a quem? Ao IPREM? Mauro? Bom, eu assumi o Instituto de Previdência em janeiro de 2021. E esse tipo de situação teria que partir do prefeito. Eu não posso chegar lá e pedir para ele que doe um terreno, porque eu não sei nem se tem terreno com escritura no município a ser fornecido, entendeu? Seria uma alternativa. Agora, não pode ser comparado ao município vizinho de Capivari, porque no passado o Capivari repassou os terrenos de uma forma em dação. E dação o Instituto não pode assumir, alugar, vender, não pode fazer absolutamente nada. Abate-se a dívida, entre aspas. Então, precisa ver se o município tem realmente terreno com escritura legalizada para que se abata esse valor, para que daí o município capitalize o terreno, né? Porque não adianta só repassar um terreno de forma fictícia e não capitalizar. Isso foi um exemplo, tá, Mauro? Eu estou citando como um exemplo, assim, né? Não estou falando que exista só isso, tá? E nem estou atribuindo também a atual, no caso da administração sua, que você está como presidente, entendeu? Não se trata disso. Mas, ao longo do tempo, também não foi se pensando em como sempre, no sentido assim, entenda, até os demais funcionários, mas parece que sempre cai a responsabilidade em cima do funcionário. Quer dizer, qualquer acerto que tem que ser feito cai em cima do funcionário. Eu entendo da seguinte forma: deve-se montar uma comissão de funcionários e uma participação mais efetiva do funcionário. Quando é dito que existem questões feitas na calada da noite, eu concordo plenamente. Inicia-se pelaquela situação em que aprova-se referência de funcionários, muda a referência de funcionário na calada da noite. Funcionário vai da referência 8 a 14, num piscar de olhos e ninguém fica sabendo. E são os funcionários que acabam fazendo o quê? Tumultuando. Tem funcionário que sequer se deu ao luxo de fazer recadastramento, que é obrigatório. Eu não sei se o cara é casado de forma formal, se os filhos dele são de forma formal. Por quê? Essa situação causa impacto atuarial. Eu não sei nem sequer se essa pessoa tem contribuição fora do município. Então, essas pessoas que deixam de entregar documento no Instituto de Previdência, que eu já protocolei na prefeitura e não obtive resposta, diga-se de passagem, vamos falar o português claro? Então, pessoas que hoje reclamam muita coisa, deixam de cumprir a obrigação, funcionários, e causam déficit atuarial. Porque o não cumprimento da obrigação, que é a informação, acaba criando déficit atuarial. Eu queria, só na toada da pergunta do Fábio, o artigo 9º, parágrafo 1º, acho que responde essa questão, né? Que diz que o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência,
a valor presente entre o fluxo da receita estimada e das despesas projetadas, apurada atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparado às obrigações assumidas, evidencia a solvência e a liquidez dos planos ou do plano de benefício. Ou seja, pelo que eu entendo, que pode existir essa transação com bens. Mas a questão aqui posta hoje é que a estrutura atual do IPREM, em face da dificuldade financeira, é que impõe uma medida tão extrema e tão drástica desse tamanho, né? Mas que no futuro bens próprios ou doados possam vir a ser comercializados para diminuir esse déficit, esse impacto, acho que está claro. Mas alguém... Eu acho que assim, só para acabar complementando a posição que foi manifestada, a gente tem que trabalhar com o futuro, com o presente e o que tem hoje. O futuro a gente pode pensar, elaborar, transmitir em conjunto, inclusive com a Casa de Leis, mas a gente tem que trabalhar com o hoje, o que dispõe hoje, o que a gente tem que cumprir hoje e o que tem que ser regulamentado hoje. Isso, de fato, é o que a gente deve... E a melhor forma, como foi proposta nessa audiência pública, é o debate, é a ideia. Então, fica a minha humilde opinião para que podemos reunir de forma técnica após essa audiência aqui e trazer ideias acerca daquilo que pode ser, de fato, melhorado dentro desse projeto. Eu acho que é louvável a ideia de cada um, mas eu acho que a gente tem que pegar aquilo que, de fato, pode ser alterado, modificado e trazer tecnicamente acerca da possibilidade de reunir, de fato, por isso, com parecer e... apesar dos cálculos, tudo de forma bem coerente para que a gente fale. A realidade é essa, a gente consegue fazer isso dessa forma para que seja em prol do servidor público, em prol da administração e ninguém, de fato, seja lesado. Eu acho que fica a minha opinião para que isso seja caminhado dessa forma. Agradeço. Mais alguém com alguma questão? Só levantar a mão, recebe o microfone, faz sua pergunta, direciona. Alguém? Mais ninguém? Bom, Dr. Wagner, fique à vontade. Só fazer uma observação, comungar também do ilustríssimo procurador do município, e o sindicato tem, caso haja realmente uma conversação posterior, que o sindicato tem interesse na conversação, para chegar no entendimento, aí, tudo voltado que seja melhor para o servidor público dentro da possibilidade legal. Ok? Sim. Era isso. Vereador Marcelo. Eu peço que, se algum servidor tiver alguma dúvida, agora é hora de perguntar, entendeu? De falar, questionar, porque a gente abriu essa audiência pública para isso mesmo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, que faça. Rodolfo, quer falar mais alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta como funcionário, tanto para o IPREM e como procurador. E presidente também. A emenda 103 ela é ampla. E dentro dela tem vários pontos que fala que ela pode ser, sim, discutida e a extensão dela para que seja resolvido dentro da capacidade do município com suas leis orgânicas. Isso cai por terra quando? No sentido da gente poder fazer alguma coisa dentro da lei orgânica. A partir do momento que existe a emenda 103, que ela é federal, por que ter a orgânica? Se na própria lei, né, fala que a União, o Estado e os municípios. Distrito Federal, Estado e município. Exato. Quando chega na questão da lei orgânica, ela cai por terra. Então, eu quero entender o motivo de que reza nela o poder das leis orgânicas de cada município. Isso que eu queria entender. Alguém? Qualquer um que possa responder. Pode. Rodolfo, um grande amigo, por sinal. Nós, como foi falado há pouco aqui, a gente esbarra numa outra questão, que é a questão atuarial, que dá disciplina e liberdade para que
estabeleça um regime de forma diversa que está na Constituição. E hoje nós não temos essa liberdade, na verdade, o PREM não tem essa liberdade de atuação diante disso que foi mencionado, entendeu? Então a gente esbarra numa questão um pouco mais complexa do que especialmente transmitir ou disciplinar de forma diversa. Se o Mauro quiser complementar. Posso? Eu entendi perfeitamente, mas eu quero entender, então, o porquê que a gente não se pode discutir. O vereador Zap já pediu em detalhes aí, de forma mais clara, a questão técnica. Na verdade, e a gente não tem. Na verdade, aquilo que eu acabei de mencionar. Eu, e representando o prefeito Fábio, nós achamos louvável a ideia de que, de fato, traga-se as questões postas em debate para que a gente analise a possibilidade ou não da implantação. Entendeu? Eu acho louvável, sim, e foi a opinião que eu acabei de mencionar. De fato, o Executivo está aberto a esse diálogo, tem interesse que isso feito, conforme o sindicato acabou de manifestar, e, óbvio, o prefeito Fábio, como todas as outras manifestações que ele já fez, ele pensa, sim, de fato, muito no servidor público. O próprio vereador é testemunha disso, o sindicato é testemunha disso, que o prefeito Fábio sempre tem se debruçado para atender a expectativa e, de fato, valorizar o funcionário, não causar prejuízo e nenhum tipo de transtorno. Então, o diálogo, como foi posto na audiência pública, e a gente analisar e sentar tecnicamente para debater isso, após trazidas as opiniões do público e aquilo que a gente pode adequar dentro daquilo que a lei nos permite, do que a emenda constitucional nos permite. Certo? Microfone. Boa noite a todos. Eu só queria uma pergunta para fazer. Não sei quem poderia até me responder. Eu quero saber a projeção desse cálculo atuarial, quanto tempo a gente vai ter para o déficit dele ficar ok. Que com tudo isso que vai fazer agora, os 50% dos aposentados, tirar, tá? Em quanto tempo esse déficit? Eu queria ver em papel, eu queria ver em planilha, em tudo, em cálculo, porque até hoje a gente não viu nada. E aqui eu estou pedindo para funcionário que quiser fazer parte dessa comissão, procura a mim, ou o Fábio, ou a Flávia, que eu acho que a gente tem que se reunir, gente. Está na hora. Está na hora de se unir. Obrigada, boa noite. Vou deixar aberto acho que o do Mauro é a pessoa mais indicada a responder, mas quero dizer à servidora Débora que essa casa, esses vereadores também já solicitou esse cálculo para que nós saibamos, de fato, qual é o preço que se pretende pagar e para que ganho, né? Eu acho que, e antes de passar para o Mauro, e até um pouco na esteira do que o Rodolfo falou, a grande questão aqui, inclusive, a própria emenda, ela deixa ou deixaria aberto, inclusive, alíquotas diferenciadas, desde que a situação atuarial estivesse equilibrada. Então, a discussão, eu, sinceramente, e digo aqui, entendo que o projeto de lei, na verdade, ele, tecnicamente, legislativamente, ele é aberto. Você pode pôr o que você quiser, a emenda constitucional não vincula necessariamente naqueles termos. Agora, a questão é, por que foi apresentado naqueles termos? E aí entra a questão que vai de encontro com o que a Débora está dizendo. Por que é desse tamanho? Por que é com essa robustez e com esse peso de mudança? Para sanar o quê? Para controlar o quê? Ou para recuperar o quê? A gente entende que a discussão é essa. E justamente essa audiência era para que isso ficasse aberto para os vereadores, que eu sei que muitos não têm tempo suficiente para se debruçar sobre o projeto e vai necessariamente se valer de uma audiência como essa para esclarecer muitas dúvidas que tenham, né? E essas dúvidas, uma vez esclarecidas, vão nortear o posicionamento desse parlamentar na votação desse projeto
e na maneira como vai se posicionar. Então, a gente entende, e eu gostaria, sinceramente, que nós tirássemos da mesa a seguinte informação: não, isso é obrigatório desse jeito, porque nós sabemos que não é. Mas eu acho que a clareza do debate e o problema sendo enfrentado da maneira como ele está, muitas vezes faz aquele que é atingido por aquela norma torcer o bico, mas entender que era a única solução, o único caminho possível. Né? Inclusive, nós conversávamos, né, Mauro, e nós discutimos exatamente isso. Bom, para quanto tempo, que é o que a Débora está perguntando, e para salvar o quê? Né? Bom, vamos lá. Todo ano, fechado em 31 de dezembro, a gente pega a folha da Prefeitura, a folha da Câmara Municipal, a folha do IPREM, aposentados e pensionistas, e fechado em 31 de dezembro, e no ano subsequente encaminha-se a um atuário. Esse atuário utiliza de uma metodologia em que ele usa a tábua do IBGE, projeção de expectativa de vida, uma série de cálculos. É um profissional especializado e cadastrado junto ao Ministério de Previdência e Assistência Social, em que ele pega todos os dados e informações, aquilo que eu falei, os cadastros dos funcionários, dependentes, tempo de contribuição que o funcionário tem, o registro que ele tem junto aos órgãos públicos, se ele tem tempo de contribuição fora da prefeitura ou não, todas essas informações. Aí ele pega todas as informações de investimento que o Instituto tem, quanto foi a rentabilidade que o Instituto teve ou não de suas aplicações, e qual é a meta atuarial que o Instituto, como o nosso nobre advogado Rafael comentou, qual é a meta a ser atingida. Esse ano aqui é IPCA, que é a inflação, mais 5,04%. Se você não atingir essa meta, você gera um déficit para o ano subsequente. Feito isso, é feito um cálculo e as projeções de aposentadoria a curto, médio e longo prazo. Isso é diluído em 35 anos. Então, esse cálculo é feito, aí é montada uma tabela com o cálculo de desconto feito pelo funcionário, 14%, mais a taxa administrativa do Instituto de Previdência, mais a alíquota patronal, 17,63%, e mais a alíquota complementar, que esse ano está na faixa de 24,20%. E a cada ano ela vai aumentando até se zerar o déficit atuarial, chegar em 0%. A patronal continua, ela vai aumentando, e a alíquota complementar ela vai aumentando. Só que ela chega num ponto em que a alíquota complementar ela chega a 50 e poucos %. Então ela se torna asfixiante, aquilo que eu comentei nas minhas palavras. Então, para você poder pagar isso, incidente sobre a folha de pagamento da prefeitura. Então, suponhamos que a folha de pagamento da prefeitura fosse R$1 milhão. Ela vai pagar R$1 milhão para os funcionários e mais R$500 mil para o IPREM de repasse. Então, chega um momento em que ela vai ter que tirar dinheiro de algum local para repassar para o IPREM mensalmente. Então, ela vai tirar investimento da saúde, ela vai tirar investimento da educação, porque ela tem que pagar o IPREM mensalmente. Aí a máquina começa a patinar. Então, somando-se a essa situação, a gente faz o quê? A gente tenta diluir esse déficit atuarial. A gente tenta diluir. De que forma? Foi instituída aquela situação que eu demonstrei no começo, quando iniciou em 2%, que ninguém fez o cálculo.
Levou 10 anos para fazer o primeiro cálculo atuarial, ou mais. Então começou rombo lá atrás. Anteriormente, o que acontecia que hoje foi passado para o ente? A pessoa ficava doente, ia lá, Instituto de Previdência. Sim. Certo? Mas só para... Aí começou a gerar o rombo. Sim. Hoje existe o rombo, a gente sabe disso. Aí, então, mas vocês fizeram essa projeção de recuperação? Essa projeção é o cálculo atuarial que é apresentado nessa Casa de Leis todo ano. Mas o que a Débora perguntou é, a reforma do tamanho que foi apresentada previu em tempo quando que o sistema vai estar, vamos dizer assim, minimamente equilibrado? Foi aquilo que eu falei. Ela vai chegar em 35 anos zerado. Então o prazo é 35 anos. É 35 anos. Por exemplo, o que acontece? O que acontece agora? Entrou funcionários no final do ano passado. O próximo cálculo atuarial, independente da aprovação da lei ou não, eu vou apresentar até dia 31 de março desse ano. Sim. Eu vou apresentar um novo cálculo, independente da aprovação da lei de vocês agora ou não. Eu vou ter que apresentar um novo cálculo. Essa alíquota já vai vir pesada, independente da aprovação dessa lei. Por quê? Porque eu não posso esperar vocês aprovarem a lei para apresentar o cálculo. Não, sim. Entendeu? Aí eu só vou saber... Vai vir pesada com a lei aprovada. Isso não temos... Por quê? Porque eu só vou saber os impactos no próximo ano. Infelizmente, a situação é essa. Sim. Por quê? Porque os impactos já foram causados. Quanto mais protela, mais causa problema. Tá. Entendeu? Então, só que qual é a situação? Eu não posso deixar a situação ficar insustentável. Sim. Então, nesse contexto de não deixar insustentável, a expectativa, não dá nem para dizer que é uma certeza, é de que em 35 anos o sistema esteja equilibrado. Porque aquilo que eu falei, precisa 4 ativos para um aposentado, 35 anos. É isso. Vamos respeitar os minutos, gente, senão a gente não vai ter controle. O amigo quer fazer uma pergunta ali, ó. Boa noite a todos. Na verdade, é uma dúvida que eu acho que fica aqui, eu queria sanar, porque uma das melhores ideias que eu achei que teve essa noite, que trazida pelo nobre vereador Rodrigo Minson e ratificado, Rodolfo Minson, e ratificado aqui pelo executivo, meu nobre colega, Dr. Luiz Rogério, de se criar, poder discutir, né, isso. E eu percebo que os funcionários estão bem perdidos com o que está acontecendo, e é um direito, porque mexe diretamente na vida de cada um deles, né? E eles têm direito de saber o que vai acontecer com a vida deles. Então, assim, não pode cair isso de paraquedas de repente. Eles querem criar uma comissão. E não pode também criar uma coisa de qualquer jeito, porque senão vocês acabam ficando loucos, o executivo fica, ninguém sabe para quem pergunta, precisa ser criado algo organizado. E como que vai ser isso? Para quem os funcionários vão poder se dirigir, para criar uma comissão, criar uma organização. Isso que eu queria saber. Porque se eu não sair daqui sem nem ter um norte, não vai adiantar muita coisa. A dúvida seria essa. Bom, hoje o Executivo já enviou para essa casa o projeto de lei. Foi protocolado um projeto originário, que depois foi substituído por um novo projeto, que, inclusive, o motivo pelo qual fez esse substitutivo chegar já nem impera mais, né? Que é a Lei 173, do ano passado. Mas aí nós só temos 2 possibilidades, porque é o seguinte, terminada essa audiência, as comissões elas vão elaborar os seus pareceres, com base em tudo que foi discutido aqui, e por isso que eu disse que era tão importante essa audiência para os vereadores. Elaborado os pareceres, esse projeto vai ser devolvido para a secretaria dessa casa, e aí o presidente, com a prerrogativa de presidente, vai colocar esse projeto em votação ou não. Esse projeto vai ser aprovado ou não. Vai depender da convicção e da maneira como cada parlamentar vai votar. Se esse projeto for aprovado, então, ainda pode existir, do meu ponto de vista, esse grupo de debate e de estudo? Pode. Que, eventualmente, vai apresentar depois um projeto que altera alguma coisa dentro do projeto original que foi aprovado. Ou esse projeto vai ser rejeitado por essa casa, e aí essa discussão de novo vai ser fomentada, e um novo projeto vai chegar, já contemplando
todas as discussões que foram tidas com a categoria dos servidores, com o executivo, com o sindicato, com o IPREM ou com esta casa. Ou, e a doutora Danila pode me corrigir se for o caso, o executivo, antes de ser pautado esse projeto, pede a retirada desse projeto para, eventualmente, a apresentação de um novo projeto a posteriori. Acho que são as hipóteses que pode haver para que esse debate e essa discussão seja contemplada no projeto de lei. Se neste projeto, depois de aprovado por algum outro projeto modificativo, se um novo projeto, se este que aqui está for retirado ou for rejeitado por esta casa. Acredito que, fora dessas hipóteses, esse projeto, terminada essa audiência, vai para a secretaria, o presidente vai colocá-lo em pauta e, eventualmente, vai ser aprovado ou reprovado, rejeitado aqui pelo plenário desta casa. Então, são essas hipóteses. E aí chega a nossa vez, então, de dar a dica ou de fazer a sugestão. Que o Executivo retire o projeto, se for o caso, para no mês que vem, no outro mês, depois, com a conversa aprofundada, amadurecida, mande ou o mesmo projeto, por entender que não teve como consensualizar, não sei nem se essa palavra feia ficou, né? Se não tiver havido consenso sobre outros temas, que não aqueles colocados aqui, ou se acata, ou se entende que as únicas duas possibilidades a serem acatadas é a sugestão que o sindicato trouxe, né? Ou uma delas, ou ambas, ou se há, de fato, um caminho mais amplo para um debate maior, mas, fora dessas circunstâncias, não vejo outras. Aproveitando o microfone então, na mão, se ocorrer isso, conseguir isso da rejeição, hoje eu vou aproveitar a oportunidade para falar, organize-se para colocar alguém à frente, um grupo à frente, para poder debater esse assunto, tá, pessoal? Obrigado. Tem mais algum inscrito? Não tem mais ninguém inscrito. Eu gostaria de... Pela ordem. Pois não. Quem? Aqui, Rafael. Desculpa, doutor. Imagina. Só complementando a fala do colega, o sindicato está aqui representando o servidor e toma a frente para angariar nomes para formar comissão. A diretora do sindicato, a Débora, está aqui, é do município, então podem procurar ela. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o IPREM. Foi dito que vai chegar um momento de estrangulamento do município, o que é verdade. Eu gostaria de saber quando será essa data. Obrigado. Aí eu preciso repassar para o financeiro da prefeitura, que não se encontra aqui no momento. Eu não sei quanto a prefeitura arrecada mensalmente para poder falar, eu não saberia dizer. Mas, numa média, se em 35 anos eu equilibro, em quantos anos eu vejo o caos? Se nada for feito. Eu sei que aí é achômetro, mas... Eu vou dizer o seguinte, é a mesma coisa de eu perguntar quantas indústrias vão se instalar por ano. Não saberia dizer. Entendi. Se daqui a amanhã a pandemia continuar, e a projeção que a gente está vendo é crescimento, é a mesma coisa essa situação que nós estamos vendo aí entre a Rússia e a Ucrânia. As bolsas aí estão oscilando de uma forma que... Sim. Mais algum, apesar da lista de inscritos não já ter ido para o espaço, mas como falou gente não inscrita, tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? E eu vou perguntar só mais uma vez e eu vou passar a palavra ao presidente para as suas considerações, depois cada um da mesa para as suas considerações e vou encerrar a audiência pública. Mais alguém queira fazer uma pergunta? Não havendo, eu passo a palavra ao presidente Alexandre Ferraz Fontolan para as suas considerações, depois, pela ordem, o IPREM, o Sindicato Jurídico do Executivo, e se a doutora Danila também quiser fazer as considerações finais como procuradora jurídica dessa casa, fica também. Marcelo, e aí nós encerramos, gente. Eu queria
agradecer aos vereadores Marcelo, o Zap, por conduzir essa audiência pública, por ter marcado aí, as comissões Justiça e Redação, Finanças, os presidentes, o presidente do IPREM, Mauro Savassi, os doutor do sindicato, lá, o advogado Wagner e Rafael, a doutora Danila, advogada dessa casa, o doutor Luiz, representando a prefeitura lá. Queria agradecer ao Luan, que está aqui até agora aqui nessa audiência, a Guarda Municipal, a todos os professores que estão aqui presentes, aos vereadores que estão aqui, Rodolfo, Laércio, Ernesto Brigatti, aos professores, todos os servidores públicos aqui presentes, obrigado pela presença. E eu acho que não vai ter mais alguma audiência antes acho que é só essa, né? Eu acho que é só essa, presidente. E aí agora vai ficar até os pareceres, né? A critério do executivo de manter o projeto aí, de pedir a retirada e a formação desse grupo de debate e estudo com os servidores, ou se mantê-lo aí e, uma vez aprovado por esta casa, trazer as modificações posteriores. Mas, sobre esse projeto em específico, essa é a primeira e última audiência, as comissões vão dar os seus pareceres e o projeto de lei vai seguir o seu turno aí. Então, eu agradeço então, a presença de todos. Alguém vai falar mais aí alguma coisa? Eu abri para as considerações finais por até 3 minutos dos nobres convidados. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui explanando um pouco sobre o IPREM e dizer a todos que, infelizmente, eu também sou funcionário público há 25 anos e eu não gostaria de estar apresentando aqui este projeto. Eu também sinto os efeitos desse projeto de lei. E, em hipótese alguma, eu gostaria de ter que está trazendo isso hoje. Eu sei que afeta muita gente. Tem condições, talvez, da gente chegar num consenso com relação a o que a gente chama de data de corte. Eu acho que dá para a gente sentar e conversar. Eu sempre pautei pela austeridade e pelo bom senso nas tratativas, porque eu acho que dá para a gente, num bom senso e numa conversação, chegar num acordo. Eu penso muito no dia do amanhã, porque eu penso naquelas pessoas que vão, no dia do pagamento, receber o seu dinheiro. E eu não gostaria jamais de atrasar um pagamento de um beneficiário, de um pensionista, né? Então, eu penso sempre nessa austeridade. Por isso que hoje eu venho aqui e acabo, até às vezes, sendo um pouco incisivo na questão de defender a autarquia, Instituto de Previdência. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Sindicato. O sindicato também agradece a participação, a iniciativa dessa matéria tão importante. E aproveitando também, percebendo diante desse debate, me parece que os vereadores, alguns pelo menos, pelo menos um indicativo de não estarem seguros em relação à votação, e também considerando que o IPREM ele se disponibiliza a uma extensão de conversação. O sindicato solicita ao representante do Executivo, o colega, doutor Luiz, que leve ao prefeito, então, se for o caso, uma retirada de pauta do projeto. Nós sabemos que o prefeito é voltado aos interesses dos servidores públicos e dentro do espírito democrático. Isso já demonstrou até o momento. Então, a posição do sindicato, no sentido de estender essa conversação, que seja retirado de pauta o projeto, até porque o IPREM, como mencionou, o financeiro não está presente e não soube passar uma informação de suma importância também para os vereadores, para que votem de uma forma segura e responsável.
Então, a posição do sindicato em relação ao executivo que retire de pauta e que estenda essa conversação com a participação de uma comissão dos servidores, para que seja feito dentro de uma responsabilidade de todos, né, da importância em relação aos servidores e dentro do espírito democrático. E agradeço também novamente a participação de todos, né, pela iniciativa, muito importante, esse debate produtivo, positivo, e com a participação dos servidores também. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigado. Doutor Rafael, alguma consideração? Obrigado ao sindicato. Doutor Luigi? Pode ser o doutor Luigi, depois a doutora Danila, se desejar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como eu já disse aqui anteriormente, eu acho que o diálogo é o melhor caminho que tem que ser levado. E o prefeito, em momento algum, virou as costas para esse projeto ou tampouco para o diálogo. Tanto é que nos reunimos diversas vezes, desde que eu assumi o cargo meu na administração pública, e o Mauro é testemunha disso. Inclusive, antes de participarmos dessa audiência pública, nós debatemos a possibilidade, a questão da pensão por morte, a questão da extensão e dilação do prazo, né? Então, tudo isso está sendo levado muito em consideração pelo Executivo, pelo Prefeito, claro, sempre pensando em benefício do servidor público. A intenção nossa nunca foi causar mal-estar algum, prejuízo algum, pelo contrário. O Fábio tem sempre buscado resguardar e valorizar o funcionário. Prova disso que, inclusive, acho que já está protocolado nessa Casa de Leis, até a questão da majoração acima do IGPM e da cesta básica dos servidores, né? Então, nós estamos sempre abertos ao diálogo, e pode ter certeza que tudo que foi debatido aqui hoje será, de fato, levado para o prefeito, e retornaremos com uma posição, com certeza, em breve. Eu agradeço, desejo boa noite a todos, e dizer que sempre uma honra estar presente nessa casa aqui. Agradeço ao doutor Luigi, representando o Executivo. Doutora Danila, para alguma consideração, fique à vontade. Boa noite a todos. Complementando aqui, a questão agora é regimental, a casa tem que emitir os pareceres, né? Então, a gente tem um prazo a seguir, caso o Executivo tenha a intenção realmente de retirar o projeto. Isso tem que ser feito com uma brevidade, né? Tem um prazo regimental, como eu já disse. E queria ressaltar que a audiência aqui, acredito eu, que cumpriu a sua função, né? A gente pôde conversar, os servidores trouxeram as suas considerações, né? As partes conseguiram esclarecer tudo, e o momento agora é decidir o que é que se vai fazer, porque a emenda constitucional, ela, em momento algum, impõe que se faça a mudança. A urgência, a necessidade é em função do desequilíbrio atuarial, né? É uma projeção do que pode acontecer no futuro. As pessoas que estão na iminência de se aposentar e de conseguir seu benefício, né? Lógico que serão frontalmente atingidas, mas há que se fazer uma consideração com as pessoas que vão se aposentar no futuro mais distante, né? Como é que o Instituto vai conseguir pagar essas pessoas? Quem vai se aposentar daqui 20, 30 anos? Né? Então, por isso que o coletivo, a gente conversando, a gente pautando, usando os prazos regimentais, usando o regimento interno, a lei orgânica, tudo isso ampara, né, o objetivo final. A gente está fazendo tudo dentro da legalidade, né? Então, o regimento estipula realmente, como eu já disse, o prazo para que a gente tenha esse processo legislativo concluído, e existem as saídas, como já foram colocadas, né? Retirada, rejeição e uma nova apresentação de um outro projeto. Daí, com as considerações trazidas por vocês, né? O que a gente entende é que isso tem que ser feito com uma brevidade, porque senão o Instituto não consegue futuramente pagar, né, as situações que ele se comprometeu. Eu acho que, como eu já disse, o equilíbrio atuarial é um problema que tem que ser enfrentado, né? Então,
para que todo mundo consiga gozar daquilo que contribuiu. No mais, é só isso. Muito obrigada. Agradeço a doutora Danila, que tem nos auxiliado na dinâmica e nas nossas atividades parlamentares. O vereador Marcelo, para suas considerações. Então, eu tenho a dizer que esse projeto mexeu muito com a gente aqui, né? Desde quando chegou nesta casa, meu primeiro mandato, e pegar uma bomba dessa, eu sei que é difícil para todo mundo, né? Mas a gente tem trabalhado. Eu quero dizer para vocês que vereador não vem aqui só 2 vezes no mês, igual algumas pessoas falam. Não, a gente tem uma comissão, a gente se reúne, a gente trabalha. Que nem a minha comissão é eu, o Alaércio, o Rogério. A gente tem conversado, a gente tem discutido. Aí tem a comissão de justiça, que é o vereador Luiz Fernando Zap, Rodolfo e o Doca. Então, são várias pessoas envolvidas e a gente trabalhando para ver o melhor para cada um de vocês. Eu gostaria que tasse cheio isso aqui. E as pessoas viessem com um monte de ideias, perguntas. Mas eu vejo que alguns de vocês estão com vergonha. É difícil. Eu entendo a situação de vocês. Mas eu gostaria que vocês perguntassem, dessem ideia, porque a gente fez isso para fazer o quê? Para ouvir vocês, né? Até fizemos um convite para o sindicato. Quero agradecer a presidente, né, por ter vindo aqui, os advogados, o Mauro. Eu sei que é difícil para o Mauro também. É uma decisão, né, muito difícil para todo mundo. Então, eu mais uma vez falo, eu gostaria que isso aqui tivesse cheio de gente, cheio de perguntas, cheio de ideias, falando, apontando, ó, seria bom isso, seria bom aquilo. Para quê? Porque o executivo está aqui, né? Eu tenho certeza que ele vai sair daqui, ele vai conversar com o Fábio e vai levar tudo que saiu daqui, né? E a gente, infelizmente, vai ter que votar o projeto. Mas eu agradeço, né? Eu agradeço a todos, obrigado pela presença e estamos à disposição de cada um de vocês. Enfim, gente, eu faço das palavras do Marcelo as minhas e digo a vocês o seguinte: essa casa de leis, esses vereadores que aqui estão preocupados com todas as coisas, né? Essa audiência pública foi propiciada para o debate desse projeto, porque a gente sabe do interesse e do quanto isso afeta a vida dos servidores. Mas devo dizer a vocês também que essa casa também está imbuída da responsabilidade. E nós, aqui dentro dessa responsabilidade que deve existir na conduta do parlamentar, né, isso aqui não foi para jogar para a torcida, foi para que nós discutíssemos e para que agora eu sinceramente espero que o Executivo brevemente venha, retire o projeto, seja daqui 30 dias, daqui 60 dias, não sei o quanto vai ser a gana do Executivo em ter essas discussões e chegar na conclusão, falar, gente, mudou-se muito pouco, não mudou nada, mudou-se o que precisava, e trazer um novo projeto. E aí eu acredito que, independente do que esses vereadores fizerem e aprovarem ou não aqui nessa casa, vai ser fruto do debate, vai ser fruto do entendimento construído pelas partes envolvidas, né? Nós, enquanto vereadores, fizemos e vamos fazer aquilo que nos cabe, que é ouvir as partes num projeto dessa magnitude, mas votar com responsabilidade que de nós se exige. Eu agradeço a todos por essa noite, por terem atendido o convite, estado aqui. Se organizem, como foi dito aqui, talvez a palavra de ordem que tenha sido construída nessa audiência dessa noite é uma aproximação e uma organização. Isso eu notei enquanto vereador, eu conversei com alguns servidores e perguntando sobre o projeto, a grande maioria dos quais eu conversei nada sabia do projeto ou nada tinha procurado saber do projeto. Depois não adianta chorar o leite derramado, como diz o ditado. Não é assim? Então, acho que saímos todos daqui essa noite cientes da sua responsabilidade e do papel que deve cumprir dentro da construção desse projeto. Então, se organizem, né, se aproximem do Executivo, não se trata de se expor. O Executivo precisa entender que isso é um direito que vocês têm, de defender o que vocês entendem como sendo direito de vocês. Então, se organizem, conversem
e, se for o caso, e em existindo possibilidade, construam um projeto, aspas, melhor do que esse, mas façam isso. Eu agradeço a todos, agradeço ao presidente Alexandre, doutora Danila, aos convidados, vereador Marcelo, aos vereadores que estiveram aqui até esse momento, aos servidores que se dispuseram a vir, todos, a Guarda Municipal que nos prestou aí auxílio. Muito obrigado, e, nesse sentido, eu declaro encerrada essa audiência pública, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado.